Agora eu queria falar um pouquinho mais para você sobre aspectos neurobiológicos da memória. Sei que em geral esse é um assunto mais desafiador para nós da área da psicologia, porque normalmente não somos muito expostos a esse conteúdo nas nossas formações, na graduação. Então, vou tentar apresentar de uma forma que fique bem clara e que permita você ter uma compreensão melhor do processo de formação e evocação de memória e de que maneira que isso ocorre no nível mais cerebral. O cérebro é dividido em várias estruturas, é uma composição muito complexa, né? Principalmente porque envolve vários níveis de recepção, planejamento e emissão de comportamentos, de reações, tanto conscientes quanto inconscientes, enfim. É um mundo, um universo ainda muito pouco conhecido, mesmo por aqueles que se dizem especialistas no assunto. Tema, pelo menos com aqueles assuntos, com aqueles temas que sejam mais manchete, ou seja, aqueles que são mais evidentes, para que nós tenhamos pelo menos uma noção de rumo, de para onde as pesquisas, para onde que os discursos técnicos caminham em relação a esse assunto. Então, gostaria de iniciar o nosso trabalho mostrando para vocês a amígdala. Né? Algumas pessoas, pelo menos na língua portuguesa, entendem que a amígdala seja aquelas estruturas da garganta ligadas a dor de garganta, normalmente. Né? Que fala, fez a cirurgia de amígdala quando era criança. Mas nesse caso não, nós estamos falando dessas estruturas que vocês podem ver essa montagem fantástica em 3 dimensões, que mostra de que maneira que essas estruturas têm uma função para nós, principalmente de alarme, de monitoramento do ambiente. E justamente por causa disso, essas são estruturas muito sensíveis a qualquer tipo de estímulo, não só do ambiente externo, né, quando se ouve um barulho inesperado, por exemplo, e a pessoa tem uma reação inconsciente imediata de alarme, antes de avaliar o perigo, se aquele estímulo pode ser prejudicial, né, por isso é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência, mas também com estímulos interiores. Quando a pessoa se mostra ansiosa, também a amígdala fica superativada. Então é interessante que ela serve para monitorar não só o ambiente externo, como também o nosso ambiente interno, o nosso ambiente emocional. Olha só que curioso, a amígdala, ela recebe sinais sensoriais, olha, dos olhos, da boca, pele, ouvidos, e eles chegam diretamente no tálamo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é um centro receptor de todas essas informações mais sensoriais. Ele envia isso diretamente para a amígdala por uma sinapse simples. E é curioso pensar que os sinais, principalmente olfativos, vão direto para a amígdala, não passam nem pelo tálamo, nem por esse centro organizador. Supostamente dando a entender que, em termos evolutivos, nosso senso de olfato talvez seja ainda mais primitivo até mesmo do que o olhar. Né? Curiosamente, é o órgão mais de percepção do ambiente mais desenvolvido, né, quando a pessoa é adulta. Se supõe que aproximadamente 70% da informação que nós registramos venham por meio dos olhos. Mas nessa ligação com a amígdala, o olfato é que é o principal, que leva digamos, é o órgão sensorial VIP, que chega lá com mais destaque. E um segundo sinal do tálamo é roteado diretamente para o neocórtex, a parte pensante do cérebro, e essa divisão permite à amígdala responder antes do neocórtex. Então, olha só, se existe uma possível ameaça no meio ambiente,
uma mensagem vai direto para esse alarme que é a amígdala, e que vai tomar providências para que o nosso corpo comece a responder de uma forma inconsciente e praticamente automática. Ao mesmo tempo, ou em paralelo, há uma outra mensagem do tálamo, daquele centro integrador dessas informações exteriores, principalmente, mas também interiores do nosso corpo, vai para a parte mais cortical, a parte mais pensante do cérebro, aquela que realmente vai poder fazer uma avaliação mais detalhada do perigo. A amígdala vai colocar o corpo com uma resposta de alarme que é incontrolável, inconsciente e imediata. Mas em paralelo, e um pouco mais tarde, de uma forma um pouquinho mais retardada, a nossa consciência que começa a avaliar se aquele barulho realmente é perigoso. Eu posso comparar com outras experiências de um barulho parecido com aquele. Às vezes é uma porta que bateu por causa de um vento, uma coisa incontrolável. Então, mas como nós somos treinados não, como estamos programados para sobreviver, é fundamental que essa resposta imediata que a amígdala proporciona seja efetiva e que seja instantânea. Porque no meio ambiente, vamos falar em termos de natureza, os animais em geral não têm muita oportunidade de aprender se forem atacados por um predador. Quer dizer, se consegue escapar daquele predador, precisa fazer uma aprendizagem muito rápida de como quaisquer sinais desse predador precisam ser analisados com cautela, com mais prudência. Então não há muito tempo para pensar, não há tempo para ponderar, é a amígdala que manda. É interessante que, olha só, uma das respostas automáticas de defesa, dilatação de pupila, taquicardia, mudança na respiração, elas ocorrem de uma forma que é até mesmo anterior à consciência do perigo. Quer dizer, quando a pessoa é submetida a um determinado susto, a reação é imediata. E depois é que ela começa a pensar em, de fato, qual é o susto, o perigo pelo qual ela passou. Na verdade, isso acontece também no nosso dia a dia com experiências traumáticas, né? Digamos que a pessoa tenha sofrido uma vivência de um assalto na rua, e na hora que o assalto acontece e que a pessoa, o bandido aponta uma arma para você, muitas vezes a sua resposta imediata é até de uma relativa tranquilidade para se adaptar àquele ambiente, para não assustar esse assaltante. Mas depois que o perigo passa, é que a mente organiza essa informação e nos mostra o quanto nós corremos perigo, quanto que nós estivemos perto de morrer ou de sermos eliminados de alguma forma. Então essas conexões entre resposta imediata e uma resposta mais retardada vão variar de pessoa para pessoa. Quer dizer, a resposta da amígdala, que é essa resposta mais orgânica, mais evolutiva, digamos que ela seja fixa, ela é automática, ela não varia muito com a experiência. Agora a resposta da pessoa, a parte pensante, essa sim varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se descontrolam mais imediatamente, outras mantêm uma certa tranquilidade, se descontrolam depois, outras tentam racionalizar melhor o que aconteceu. Então é curioso pensar nessa integração, como se houvesse certos esquemas no nosso cérebro que são fixos, imutáveis, como no caso das reações da amígdala a esse monitoramento do ambiente, e outra parte que nós podemos dizer que sofre com a neuroplasticidade, ou seja, que tem uma plasticidade, uma mudança na sua forma, em função das experiências que cada um de nós vive. Muito curioso pensar nessa integração, não é? Agora é curioso também entender que essas informações podem ser tanto, conforme eu já comentei, externas quanto internas. Muitas vezes a pessoa, por conta das vivências de passado,
se coloca nesse lugar que é um lugar de constante estado de alerta. Como se a pessoa, no caso de um quadro mais de ansiedade, como por exemplo no caso de ansiedade generalizada, a pessoa está em constante estado de preocupação, como se estivesse prestes a sofrer algum ataque, como se estivesse constantemente sob ameaça. E a amígdala dessas pessoas também fica ativada por conta desse sobressalto, por conta dessa hipervigilância. Por isso mesmo nós temos que, se não temos como controlar o nosso ambiente externo, devemos buscar estratégias para controlar o nosso ambiente interno por meio de ou medicação, de terapia, por meio de meditação, outros exercícios como mindfulness que vão, que é uma atenção plena, que vão nos permitir, pelo menos nesse ambiente interno, criar uma situação de equilíbrio, de homeostase, e deixa as nossas amígdalas mais preparadas só para um perigo real e não de sofrermos com a nossa fantasia. Só para exemplificar um pouco mais isso que eu acabei de falar, digamos que a pessoa seja exposta a um certo estímulo que provoque uma reação reflexa, incontrolável de medo. Por exemplo, olha só, um estímulo aversivo que vai ser percebido pelos nossos olhos, preferencialmente, porque se for percebido pela pele vai ser pior ainda, quer dizer que o bicho está em cima da gente. Mas de qualquer forma, se for notada a proximidade, essa informação é enviada para o tálamo e que, num primeiro momento, passa imediatamente para a amígdala, que seria um caminho rápido, e isso vai provocar uma reação automática, como eu falei, dilatar a pupila, modificar o ritmo da respiração, aumentar o batimento cardíaco, porque se for necessário a pessoa pode correr imediatamente, quer dizer, o corpo já se prepara para a fuga. Mas simultaneamente essa informação é passada do tálamo para o nosso córtex sensorial, para a nossa parte mais pensante, e que vai em seguida para o hipocampo, onde estão as nossas memórias de longo prazo, e vão mesclar nesse lugar, juntamente com a amígdala, as memórias de longo prazo, quer dizer, as memórias do passado. Será que eu já encontrei outras aranhas na minha vida? E na amígdala também há registro de memórias de caráter mais emocional. Se houve esse encontro com uma aranha no passado, como é que foi esse encontro? Foi um encontro desastroso, e que me deixou apavorado e traumatizado para sempre? Ou não, pode ser até que tenha despertado em mim uma curiosidade, uma vontade de conhecer mais sobre aranhas, sobre o comportamento delas, que elas são seres que se alimentam de outros animais que podem nos fazer mal, como baratas ou coisa parecida. Sei lá. Então tudo isso vai seguir um outro caminho, que é o caminho lento, o caminho rápido, que vai direto do tálamo para a amígdala, aquele que nos deixa no estado de prontidão. E esse outro, que é um pouco mais demorado, é que permite uma avaliação. Não, peraí, essa não está tão perto assim, eu posso matar com um sapato, com uma vassoura, ou pensando bem, eu levei um susto porque eu não tinha visto isso, mas quem sabe até eu posso colocar num aquário, e como há pessoas que fazem coleção de aranhas, coisas parecidas, cada um com seu gosto, né? Então vocês veem como que é curioso, como é interessante são esses caminhos que nos mantêm um medo condicionado, ou que podem ser revistos pelas experiências pregressas pelas quais nós passamos.